Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí a apresentação da mesa de hoje, gostaria de convidar todos vocês que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, também convidar vocês a nos seguir lá no nosso canal do YouTube. Se você está vendo isso aí pelo YouTube também, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e o que a gente sempre pede para todos vocês, né, indique para algum amigo, para algum colega, para que essas informações, esse conhecimento que a gente transmite aqui com as pessoas que a gente traz aqui também para compartilhar informação com todos vocês, cheguem cada vez em mais pessoas. Agora também lá no nosso Instagram vocês podem acompanhar mais cortes também relacionados aos outros episódios, até episódios que já se passaram, né, episódios mais antigos, que a gente tem aí uma sequência gigantesca aí de episódios dos mais diversos assuntos, trazendo conhecimento técnico, trazendo informação aí para todos vocês. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e, novamente aí no Agro Depende, Floss, para quem ainda não te ouviu aqui dentro, se apresenta aí. Meu nome é Luiz Gustavo Floss, é um prazer estar com vocês aqui novamente em mais um episódio. Aí hoje a gente chamou o Floss para a gente conversar sobre um assunto que hoje não é tão falado como já foi antigamente, né? Mas é de extrema importância, que é sobre a soja ser determinada ou indeterminada, as diferenças que a gente tem entre essas duas cultivares, vamos dizer assim. Na verdade não é cultivar em si, né, mas o ciclo dela, como ela se desenvolve, e como a gente pode utilizar essa questão das estratégias, uma sendo melhor em um momento, a outra sendo melhor em outro momento. Enfim, a gente entender como cada uma tem as suas características, né, e como a gente pode utilizar ela no campo. Acho que até para começar a prosa é interessante essa primeira definição, né, Floss? Qual que é a diferença de soja determinada e soja indeterminada? Então, Cassiano, acho que realmente a primeira coisa que nós temos que entender realmente como que funciona. Até porque quando a gente olha até a década de 90, início dos anos 2000, nós praticamente só tínhamos soja de ciclo determinado. E principalmente a partir do momento que começou a vir cultivares de soja vindas da Argentina, que com uma característica diferenciada, que a gente chama de indeterminado, a gente começou a mudar todo o nosso sistema. E hoje nós estamos com um aumento muito grande da área nessa forma. Antes de falar do determinado e indeterminado da soja, nós precisamos buscar o conceito desses dois termos na botânica. Na botânica, uma planta que é de ciclo determinado é aquela que tem a germinação, a fase vegetativa, a fase reprodutiva, a sua maturação e morte por completo, tá? Então, olha só como são as coisas. A soja, a espécie soja, só existe sojas determinadas, porque ela tem o ciclo completo sendo realizado. Mas, de forma botânica também, o que é uma planta de ciclo indeterminado? Aquela que tem a sua germinação, a sua fase vegetativa, a sua fase reprodutiva, mas ela pode continuar tendo momentos vegetativos e reprodutivos por um determinado tempo maior do que um único ciclo. Por exemplo, quando a gente fala de arroz, o arroz é ciclo indeterminado muitas vezes, porque nós podemos ter mais do que um ciclo. Nós temos a cultura da canola, que quando a gente colhe, se a gente não matar essa planta, ela rebrota e forma mais um ciclo. Eu não estou nem falando das culturas perenes, só falando das culturas anuais e os nossos cereais, né? Então, o ciclo indeterminado seria uma persistência por mais de um ciclo possível, né? No Rio Grande do Sul, o pessoal conhece muito bem uma planta desse tipo, que é o painço, né? Não é uma cultura que é muito plantada, mas a região de vocês, né? Onde vocês têm a origem, né? Onde o Eduardo está, o pessoal conhece muito o painço por isso. Agora, quando nós vamos, então, para a soja, na verdade, quando a gente vai para o termo botânico, não existe soja determinada e soja indeterminada. Mas se criou essas duas nomenclaturas para soja para indicar o quê? Então vamos lá. Soja de ciclo determinado é aquele que coloca todas as folhas, todos os trifólios, e quando ela termina de desenvolver a parte vegetativa, existe o processo de diferenciação, que é a capacidade que a planta tem de reproduzir, e de acordo com o número de horas-luz, inicia o seu processo de florescimento. Quando inicia o processo de florescimento, não existe mais a formação de novos trifólios, não existe mais crescimento da planta. Então, a grande característica de uma soja de ciclo determinado é que tem um período juvenil muito longo
e esse período juvenil muito longo faz com que a planta se desenvolva, mas ela só vai ter esse processo de diferenciação muito tempo depois. E, obviamente, como eu falei, só vai existir o florescimento de acordo com o número de horas-luz, que é o fotoperíodo, aquilo que a gente chama de fotoperíodo. O que é a soja de ciclo indeterminado que nós chamamos? É aquela soja que forma parte vegetativa, que tem uma fase juvenil muito curta e que tem a capacidade de fazer a diferenciação, né? A gente pode comparar a diferenciação com os seres humanos com a puberdade, né? Então, quando o adolescente, né, chega seu momento de puberdade, é quando gera capacidade de se reproduzir também, de gerar filhos. Então, na planta, né, no caso da planta de soja, a diferenciação acontece essa capacidade, que mostra a separação entre a fase juvenil, que ali estava antes, para a fase adulta. Ela se tornou adulta, né, tem essa diferenciação muito cedo. Aí, a questão do florescimento também vai depender do número de horas-luz, vai depender do fotoperíodo. Só que como a diferenciação acontece muito cedo, se acontece o número de horas-luz também muito cedo, por isso que nós temos florescimentos de soja em V3, V4, V5, V6, muito cedo, essa planta continua a formar folhas, novas folhas, e faz com que também o período de florescimento seja muito mais longo. Então, o grande diferencial é esse. Essas plantas são muito mais capazes, muito cedo, de gerar esse potencial de reprodução. Essas seriam as duas principais características conceituais que nós poderíamos falar desses dois ciclos, né? Agora, nós temos que ponderar vários pontos aqui, vários pontos. Quando veio esses materiais, o pessoal que não conhecia muito de fisiologia, de botânica, né? E muitas vezes eram especialistas, agrônomos, especialistas de outras áreas, começaram a falar o seguinte: olha, a soja de ciclo indeterminado é insensível à luz. E isso não existe. Toda soja é sensível à luz. E a luz é que vai definir essa questão do florescimento. E por que eu digo isso? Porque se a soja não fosse sensível à luz, nós poderíamos pegar grupos de maturação que são plantados no sul do Brasil, materiais 5.7, 5.8, 5.9, que tem um ciclo aproximadamente aí de 130, 140 dias no sul do Brasil. Claro que isso depende do local. Quanto mais para o norte nós levamos esse material, ele fica mais precoce. Se a gente leva para o norte do Mato Grosso, o material 5.8, ele vai virar em menos de 90 dias e não vai produzir nada, vai ficar pequenininho, não vai crescer. Então isso é só para a gente lembrar que a planta de soja continua sendo sensível à luz e a luz desencadeia o processo de florescimento também. Tá? Então essa informação é importante, só que num formato diferente, que esses genes que deixam a planta indeterminada fazem com que a gente tenha uma necessidade de proteção também diferente. Então, eu acho que esse é o início, Cassiano, que a gente precisa dar para o entendimento do conceito primeiro. Até em relação a uma dúvida, né, em relação à questão de grupo de maturação, o que se enquadra, por exemplo, dentro disso? Porque a gente vê 5.8, 6.0, ou seja, tu tem as variações de grupo de maturação, e aí, como tu comentou agora, dependendo do lugar que aquele grupo de maturação e aquela variedade está, tu tem uma diferenciação muito grande do comportamento daquela planta. Como é que isso é definido? Quais são as diferenças em relação a isso? A grande diferença é que quando nós temos materiais com grupo de maturação menor, eles trabalham então com uma quantidade de luz menor também para iniciar seu processo de florescimento. Tá? Então, vamos pegar a terra. Nós temos um processo de número de horas-luz dia e número de horas-luz de noite. Quanto mais próximo à linha do Equador, né, na linha do Equador é 12-12. 12 horas de luz, 12 horas de escuro o ano inteiro, praticamente. Existe diferença, né, porque a Terra tem um eixo inclinado, então existe diferença entre inverno e verão, mas a diferença é muito pequena, né, com relação a isso. Quanto mais para o norte, né, os Estados Unidos está bem ao norte, e quanto mais ao sul nós estamos, o que acontece? Nós temos muito maior número de horas-luz durante o verão, né, que podemos chegar aí até 16 horas, dependendo da localidade. Então, quanto mais ao sul, maior número de horas-luz. Tanto é que, quando a gente vai para o Polo Sul ou Polo Norte, né,
no verão de cada um dos hemisférios, existem períodos de luz 24 horas, né? Justamente por essa formação. Então, quanto mais para o sul nós estamos, nós trabalhamos com os grupos de maturação menor, que tem, então, são materiais que têm capacidade de florescimento com número de horas-luz maior do que esses cultivares com grupo de maturação maior, tipo 8, 9, que precisam um número de horas-luz menor. Tá? Então, ele é inversamente proporcional à questão do número de horas-luz. E quando nós vamos para uma determinada região, a gente coloca o mesmo grupo de maturação, por isso que nós temos um período maior ou menor. Então, grupos de maturação menores têm uma capacidade de florescimento mais cedo do que o grupos de maturação maior dentro de uma região, devido a esse número de horas-luz. A planta fica esperando ter menos luz, né? Por isso que daí ela vai num processo de aumento e diminuição. Então, quando nós plantamos, por exemplo, cultivares precoces no Rio Grande do Sul, por exemplo, materiais 5.0, 5.1, 5.2, para que a gente consiga ter um período juvenil mais longo, nós temos que plantar no início de outubro. Porque quando nós plantamos esse material em início de novembro, por exemplo, ele vai ficar mais próximo do número de horas-luz maior, que é o ponto que vai iniciar o florescimento, a fase juvenil é menor. E por isso que materiais mais tardios, como 6.2, 6.4, 6.5, a gente acaba plantando mais no final de novembro, início de dezembro, porque se a gente planta muito cedo, ele vai pegar no início ainda do aumento do número de horas-luz, ele vai se tornar muito precoce. Então, por exemplo, Paraguai, oeste do Paraná, que planta em setembro, né? Paraguai planta início de setembro. Primeiro dia de setembro já acabou o vazio sanitário. Qual material trabalhar lá primeiro? Material tardio. Porque o material tardio vai ter uma fase juvenil curta, vai florescer, vai produzir muito rápido, porque está em aumento de número de horas-luz. Por isso que os materiais mais tardios acabam sendo plantados primeiro, para que em dezembro sejam colhidos e na virada do ano possa se plantar o milho safrinha. Quando nós estamos no Paraguai, então, se planta em outubro material mais precoce de grupo de maturação, mas eles vão estar prontos depois, devido a essa questão do florescimento ser um pouco mais tardio. Então, o número de horas-luz é fundamental nesse processo e a gente entender como que é essa dinâmica para a gente poder também posicionar esses materiais de forma mais adequada. Né? E claro que existem outros riscos, não é só a luz que define essa questão dos grupos de maturação, mas um dos pontos é justamente a gente poder entender como que o grupo de maturação age de acordo com cada época e qual é o tempo. E é aquilo que a gente quer. Quando a gente fala de grupo de ciclo indeterminado, a gente quer um período juvenil mais intenso para que ele possa, então, gerar esse florescimento no momento correto. Uma questão que é interessante só trazer, né? Como o nosso público é do Brasil inteiro, o Flávio comentou, 6 ponto alguma coisa é mais tardio, né? Quando a gente sobe o Brasil, vamos dizer assim, que foi uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento prático, e quando eu subi aqui pro Mato Grosso muda totalmente, né? 6 ponto alguma coisa é super precoce, vai fechar com 95 dias, material 6.5, 6.7 aí, e os normais, ciclo médio vai ser 8.0, alguma questão que entra naquela questão que o Flávio comentou lá na frente, que quanto menor o GMR, quanto mais subir no Brasil, menor vai ser o ciclo, né? Por exemplo, pegar o material 6.5 aqui para cima, ele vai fechar com 90 dias, não vai se desenvolver corretamente, então tem essas particularidades, né, que a gente tem em cada região e por isso muda tanto as cultivares até mesmo de soja de um local para o outro, né, e dentro do Brasil a gente tem uma questão interessante que basicamente a gente consegue ter soja o ano inteiro, acho que é uma questão interessante da gente trazer, por causa das diferenças de início de plantio, né? Das épocas específicas de plantio. Por exemplo, a gente vai pegar lá em Roraima, lá em cima, ele vai pegar e se comportar como a soja plantada, por exemplo, no sul dos Estados Unidos. Aqui para nós, a gente vai trabalhar, nós que eu digo Mato Grosso, aqui no Cerrado, tu vai trabalhar já com uma outra janela. E já lá, metade do Mato Grosso do Sul para baixo, região do Dourados para baixo, vai trabalhar mais comparado à região sul, mas já vai mudando também o GMR específico para cada região,
para a gente ter só um norte para todo mundo entender, né? Que muitas vezes a gente fala regionalizado e o pessoal, mas a minha característica não é assim aqui na região, né? É interessante, Cassiano, essa discussão, né? Como você falou, Roraima, própria Chapadinha no Maranhão, né? Se faz a semeadura, Chapadinha um pouco mais tarde, inclusive, das outras regiões. Como são regiões que estão mais próximas à linha do Equador, o fator luz, né, como a amplitude é menor, a gente tem menos influência dessa luz sobre a questão do regime da planta. E daí nessas regiões tem uma outra influência que aí é mais importante, que é o regime de chuva. Então, daí poderia ser plantado daqui a pouco mais cedo na Chapadinha, se tivesse umidade, chuvas mais cedo. Mas como a influência da luz é menor, essa amplitude é menor, então se consegue fazer esse tipo de ginástica aí de plantio também e ser parecido, né? Tipo Roraima é parecido com o mesmo momento dos Estados Unidos, né? Até porque tá no hemisfério norte já ali, né? Ali já transpassou ali a linha do Equador, mas não é por causa disso, não é porque está na linha do Equador, depois está no hemisfério norte, que é como os Estados Unidos, vai ter a mesma situação, mas é por uma questão de regime de chuvas também, bem isso que tu comentou, com um grupo de maturação maior, né? Lá estão na matéria 8, matéria 9, que é justamente pela amplitude do número de horas-luz e ter luminosidade próxima a 12 horas por dia. Para a gente definir, acho que reforçar seria a melhor palavra, mas a gente pegar bem essa parte mais básica que muitas vezes é esquecida, né? Acho que é uma questão que tu pode dar uma comentada de o que define para a soja essa questão de ciclo, de desenvolvimento. A gente sabe que o GMR é né? Mas vamos dizer, a questão tanto edafoclimática como um todo, vai pegar luz, vai pegar calor, a questão de períodos que vai ter o solo, às vezes também, fertilidade, vai definir algumas questões. O que tudo está ligado para a definição desse ciclo? Bom, vamos lá. Pensando na questão edafoclimática, né? Além da luz, disso tudo que nós estamos falando da fotoperíodo, nós temos temperatura. A temperatura tem uma temperatura ideal para a cultura da soja. Qual é essa temperatura ideal? Ideal seria ter entre 20 e 27 graus. Essa seria a temperatura ideal, né? Agora, a soja aguenta temperaturas entre 15 e 32 graus tranquilamente, tá? Agora, temperaturas que vão de 10 a 15 e as temperaturas que passam de 32 e vão até 35, 37 graus, a planta trabalha com uma atividade menor. Abaixo de 10 graus Celsius e acima de 35 graus Celsius, a planta para a sua atividade. Então, é mais ou menos como o motor entrando na lenta, né? Ou parado, ou com a velocidade da atividade dela 100%. Atividade 100% entre 20 e 27 graus. Tá? Então, por isso que quando nós temos uma temperatura acima de 32 graus, a tendência dessa planta está com atividade metabólica menor. Aí mais suscetível a fitotoxicidades, porque a planta não consegue metabolizar aqueles produtos, tem menor geração, principalmente o processo de fotossíntese, né? O processo de fotossíntese que gera a glicose, que vai gerar energia posteriormente para a planta, ela vai ser menor, consequentemente, se ela produz menos energia, o enchimento de grãos vai ser menor, a produtividade vai ser menor também. Com relação à água, na fase vegetativa inicial, a planta tem uma necessidade menor, até porque tem menor massa verde, né? Tendo menos massa verde, vai precisar menos água. É mais ou menos assim, a gente comparar um bebê com um adulto, né? Com a necessidade de água para se manter o corpo todo. Então, esse bebezinho que é a nossa soja, ela precisa em torno de 2 a 3 milímetros de água por dia. Já na fase reprodutiva do florescimento para frente, nós estamos falando de 6 a quase 8 milímetros de água por dia. Então, por isso existem alguns erros muito grandes do pessoal exagerar com água na soja, principalmente a área de pivô, na fase vegetativa inicial, que a gente brinca que faz com que a planta acabe não tendo uma atividade normal de formação de raízes e ela fica só esperando essa raiz
ficar superficial e os nutrientes ali disponíveis. Então, por isso que a disponibilidade de água é fundamental nesse período. Agora, nós precisamos colocar outros fatores também. Tirando esses 3 fatores edafoclimáticos, nós temos tudo aquilo que envolve um bom manejo, um bom ambiente para a planta. Como você falou, boa disponibilidade de nutrientes, de forma equilibrada, né? Porque não adianta eu ter um nutriente em grande quantidade, porque esse em grande quantidade pode indisponibilizar outro nutriente a sua absorção, né? Então, existem as interações entre os nutrientes. Então, por isso, um solo equilibrado. Né? Não adianta a gente botar muito de um que vai ter outro em detrimento. Nós precisamos também estar livre de plantas daninhas na área, porque planta daninha é competição por luz, por nutriente, por água, além da questão de substâncias que são produzidas por algumas plantas daninhas que podem interferir no desenvolvimento da nossa cultura principal. Pragas, doenças, né? Toda a parte fitossanitária, quando a gente tem um ataque nessa planta, essa planta tem que gastar energia na sua proteção e muitas vezes o seu sistema de segurança é fraco, obviamente, ela vai ser danificada, vai danificar a sua área foliar, que vai diminuir a fotossíntese, consequentemente, tudo aquilo que causa estresse para a planta. Então vamos lá, agora. Temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Falta de água. Solo encharcado ou com muito tempo por nebulosidade, porque não chega a luz. Qualquer estresse biótico, pragas, doenças, plantas daninhas, isso faz com que a planta então acelere o seu processo de maturação e antecipe a sua morte. E por que a planta faz isso? Porque lá no seu código genético, lá no seu DNA, está escrito uma coisa: perpetuação da espécie. A planta precisa perpetuar a espécie. Então, no seu código genético, ela precisa gerar pelo menos um herdeiro. Quem quer um monte de herdeiros? Quer um monte de grãos? Somos nós, que precisamos botar dinheiro no bolso, precisamos dar comida para esse povo todo. Mas a planta, ela está ali de acordo com as condições, ela está de boa. Deu um problema de estresse, ela vai querer acelerar esse processo de maturação e de morte, né, para gerar esse herdeiro que ela tem. Então ela para tudo que ela tem, por isso que ela joga fora flores, joga fora vagens, porque ela sabe que não vai conseguir produzir se tiver algum desses problemas, e aí nós temos a antecipação dessa morte. E esse é um dos motivos, Cassiano, que eu não gosto de falar de ciclo da soja em dias, porque isso vai dar sempre errado. Sempre milho, vai dar errado. Milho também. Apesar que milho não tem o fator fotoperíodo, tá? Mas tem o fator temperatura. Exatamente. Então a temperatura quanto mais alta, né? Por isso que o milho floresce pelos graus dias, né? Número de graus dias. Então cada dia a gente soma a temperatura mais alta com a temperatura mais baixa, divide por 2, menos uma temperatura base que a gente trabalha com temperatura de 10 graus. Então, por exemplo, se a gente teve 40 graus, a mínima de 20, 20 mais 40 dá 60, dividido por 2, 30. 30 menos 10, 20. 20 graus naquele dia que houve acréscimo, né? Então, vai ter plantas que vão precisar de 300 e poucos graus dia, outras 400. Quanto maior o número de graus dias para florescimento, mais tardio é esse material. É totalmente diferente da soja. A soja não tem esse fator de crescimento. Mas estresse, temperaturas extremas acabam causando estresse e favorece, então, a antecipação da morte dessa planta. Então, nós temos que não confundir essas duas questões. Principalmente o que desencadeia o processo de florescimento, que é, no caso da soja, fotoperíodo, com a questão da temperatura, umidade, as condições ideais para o ciclo acontecer de forma ideal. E é o que aconteceu no Mato Grosso, nessa safra 23-24, né? Uma coisa surpreendente e que eu estou ainda para saber alguém que vivenciou isso no Mato Grosso nesses, pelo menos, 40 e poucos anos. Porque seca, né? E principalmente muito desuniforme, porque teve lugares que, depois que deu um período de seca, voltou a chover e o pessoal está conseguindo produzir. Não estou dizendo que está produzindo bem, mas está conseguindo produzir. Agora, outras regiões que não choveram nada. E por que eu estou falando isso? Que quanto mais estresse essa planta tem, mais ela vai se mostrar diferente também.
ela vai antecipar o ciclo. É justamente esse o fator, porque ela não conseguiu crescer, se desenvolver, e ela está vendo que ela está sendo estressada, né? Existe um estresse, ela está produzindo compostos que fazem com que exista esse estresse. Não vou entrar em tanto detalhes, mas existe todo um processo bioquímico que acontece na planta quando acontece esse tipo de estresse, que faz com que acelere, então, essa maturação. Então, por isso que nós estamos vendo aí situações de 10, 15, 20 dias de antecipação da colheita, justamente pelo estresse que aconteceu nesses materiais. Tem até aqui na região, né, um problema em relação à temperatura que o pessoal está batendo muito em cima, que, por exemplo, se tu vai olhar no estado do Rio Grande do Sul, a região noroeste do estado é uma das mais quentes do estado, e aí tu tem uma interferência direta, muitas vezes, no desenvolvimento da planta. E daí tu pega, por exemplo, um ano que está chovendo bem como esse, às vezes tu tem uma planta de soja que ela cresce demais vegetativamente e depois ela não consegue botar, claro, vai perder por questão de sanidade também de planta, mas ela fica uma planta tão grande que depois tu tem dificuldade para fazer a manutenção do bacheiro dela, e aí tu tem uma perda significativa de produtividade em relação a isso. Um dos pontos que eu vejo em relação a ciclo determinado, indeterminado, e também dos grupos de maturação, é em relação ao momento que eu vou fazer a semeadura daquela cultivar, para mim saber qual vai ser o período crítico em que eu vou precisar de mais ou menos água, e até muitas vezes linkado ao florescimento. Pega, por exemplo, um período muito quente, que eu estou lá em florescimento e a planta entra em estresse, começa a ter abortamento de flor, por exemplo. Então, eu consegui trabalhar, linkar essas duas coisas para mim ter e extrair o maior potencial daquela cultura de acordo com cada região. Então, eu acredito que parte dessas duas coisas são que deixa complexa o quebra-cabeça, né, de qual com que trabalhar em cada lugar trabalhar. Até teve um dos episódios que eu comentei, né, em relação a ciclo determinado e indeterminado, que eu comentei, mas ainda tem soja de ciclo determinado, porque o que a gente vê na maior parte ainda no campo é soja de ciclo indeterminado, que geralmente o pessoal batia que é uma soja que eu vou ter menos perda, em função que o período inteiro dela ela tá florescendo, ela tá botando vagem o ciclo inteiro. Então isso faz com que eu não tenha, que eu minimize os potenciais de perda, diferente do ciclo determinado, que se entrar no florescimento e tiver uma estiagem, ou entrar no enchimento de grão e nenhuma estiagem, eu vou ter uma perda muito mais significativa, porque basicamente todos os ovos estão numa cesta só, né? Então talvez o indeterminado seria uma forma de eu diminuir o potencial de perda, né? Então talvez é isso que o pessoal tenha muita dúvida sobre como trabalhar com cada uma delas. Eduardo, nós temos que tirar algumas confusões que acabaram entrando no mercado, que eu acho que são fundamentais, né? Eu acho que tu trouxe uma situação muito importante e que está muito em função disso que eu comentei antes, que é a condição climática, né? Não é só a luz, né? Mas a temperatura e a umidade. Realmente, na região das Missões é mais quente. Então, se essa temperatura estiver de acordo com o desenvolvimento da planta, normal, e a gente compara o mesmo cultivar plantado na mesma data, por exemplo, nos campos de cima da serra, seja de Santa Catarina, seja do Rio Grande do Sul, a tendência do ciclo nas regiões das Missões é ser mais curto, o mesmo material com o mesmo grupo de maturação. Por quê? Porque a temperatura vai acelerar esse processo. Vamos dizer que está tudo normal, questão de água, luminosidade, é tudo igual, só a questão da temperatura. Então a tendência é essa planta ser mais precoce na região um pouco mais quente do que uma região que tem uma temperatura mais baixa, tá? Isso é um fator importante. Agora, tem uma outra questão que é importante a gente entender, e que essa é a grande confusão. Inclusive tem um livro que saiu recentemente, que saiu, inclusive, eu estou ali dentro de uns capítulos, sou coautor, mas dentro de alguns outros capítulos, uma confusão enorme com essa característica da soja de ciclo determinado e indeterminado. Tá? E assim, coisas absurdas de falta de conhecimento realmente, né? Então nós precisamos entender um pouquinho como que funciona a planta. Vou esquecer o ciclo determinado e indeterminado nesse primeiro momento. Vamos voltar para a planta de soja. Quando a planta de soja germina, forma o seu primeiro par de folhas, o seu primeiro trifólio, etc. Essa fase, a planta ela tem um sistema de proteção diferenciado. Existe formação de substâncias, como é o caso das fitoalexinas, que são produzidas muito nos cotilédones.
Então, por isso, um dos fatores que a gente quer que os cotilédones fiquem verdes por mais tempo é que, enquanto eles estiverem verdes, eles estão produzindo uma maior quantidade de fitoalexinas. O que são as substâncias fitoalexinas ou como outras formações de algumas enzimas? São substâncias de proteção para a planta, que não impedem, mas dificultam a entrada de doenças na planta, doenças e pragas. Então, por isso que é muito difícil a gente ver doença foliar na fase vegetativa inicial. Esse é um dos fatores, porque a planta tem esse sistema de proteção. Pessoal, assim, não é imunidade, tá? Porque a planta não tem um sistema imunológico como os animais têm, como os seres humanos têm, tá? No caso da planta, são substâncias que têm essa capacidade que eu brinco, são soldados de proteção. Então, nessa fase inicial, tem um monte de soldado protegendo. O que acontece quando a planta floresce? Quando a planta floresce? A partir do florescimento, a planta não pensa mais somente na proteção, na formação dessas substâncias. Então, além de produzir energia para o crescimento, ela precisa ter energia para proteção e agora tem um terceiro objetivo, que é produzir energia para a sua reprodução, para a geração dos seus herdeiros. Da onde que ela tira energia para florescer, para gerar a vagem, para depois gerar o grão? Ela tira da proteção. Então, ela diminui a proteção dessa planta. Quando nós temos uma planta que floresce muito cedo, que é o caso do ciclo indeterminado, obviamente, essa planta fica mais desprotegida, porque ela já está pensando nos herdeiros. E aí, a gente tem, que é a característica que nós temos hoje, de plantas mais doentes. Quando nós temos um período em que a planta não está debilitada, que está chovendo bem, está tendo sol normal, etc., a planta está bem tranquila, né? Ela não está tendo contratempo. Então, ela continua produzindo, ela está em máxima proteção e aquela quantidade que está produzindo de protetores está suficiente. Mas quando pega um período seco, um período de estresse, a planta não tem mais a capacidade, não tem mais aquela energia para estar produzindo os 3 locais, ela diminui o crescimento, ela diminui o número de herdeiros e ela diminui também a produção de substâncias de proteção. Então, como a planta, no caso do ciclo indeterminado, o florescimento começa muito cedo, como a gente comentou antes, né? Com V3, V4, V5, V6, dependendo a época, a genética, local, tudo isso que nós comentamos, a partir desse momento a planta fica muito mais frágil sob o ponto de vista de doença. E ainda por cima, a gente vem mais um estresse por cima, que é o que acontece no período de seca, essa planta vai ficar muito mais frágil. Aqueles soldados que teriam de proteção já foram. A nossa casa está pronta para ser roubada. A doença está pronta para entrar. E aí a planta se torna muito suscetível à questão de doenças. Então, inclusive, esse é um fator, uma discussão que está se tendo, né, no Mato Grosso. Não, soja de ciclo determinado não dá para plantar porque tem mais doença. Vamos botar vírgula porque esses são os pontos esse é o ponto negativo. Daqui a pouco nós temos que falar dos pontos positivos também, né, Cassiano? Então, só para a gente trazer um resumo, se a gente vai pegar a planta de soja, quando ela começa, por exemplo, em determinado que V4, ali, vamos chamar de V4, eu sei que já começa reprodutivo pela tabela, né, a definição, mas mais ou menos V4, V6 ela começa a largar flor. Nesse momento ela já começa a destinar, vamos dizer assim, recursos da planta, entre parênteses, para vir para essa questão reprodutiva, ele acaba tirando toda essa parte de proteção, tendo não, a necessidade... Não tira totalmente, né? Não tira sim, totalmente, mas ela reduz. Diminui, isso. Ela diminui, então tem uma necessidade maior da gente ter um cuidado, muitas vezes um manejo melhor de doenças, tu entrar mais vezes com fungicidas, até o que mostra um pouco essa necessidade de uma entrada mais cedo, começa, mesmo muitas vezes sem ter tanto inóculo inicial, tu já começa a fazer uma proteção para essa doença, por essa questão da planta não conseguir manejar entre parênteses, né, mas ela estar mais suscetível a esse inóculo inicial da doença, seria isso? E já nada determinado, isso vai acontecer todo de uma vez. Não, eu só ia acrescentar em relação a isso, que é sobre a questão dos indutores de resistência também, né? Que, por exemplo, assim, o pessoal fala que se eu aplicar indutor de resistência mais tarde na cultura da soja, eu também estou fazendo essa destinação do que seria preenchimento de grão, eu estou transferindo ele para
resistência da planta, eu tô meio que quebrando essa parte de produtividade também ao mesmo tempo, por causa dessa questão da resistência da planta, né? Qual que é o momento também de eu aumentar a proteção dela e não, né? Durante esse ciclo em função do desenvolvimento que ela tem. Só tem que cuidar da questão de indutores muito tarde, porque se a doença já está instalada, ele não vai ter efeito nenhum como fungicida ou como bactericida, né? Então a gente sempre fala de fazer as aplicações mais cedo e nas fases iniciais, para aumentar esse poder, né, de proteção da planta. Porque se a planta está nesse momento só pensando nos filhos, a gente está dizendo com o indutor, dizendo assim, ó, se proteja mais, continue produzindo uma quantidade de enzimas de proteção, de fitolexinas, que podem te proteger um pouquinho mais, tá? E é muito nesse sentido, Cassiano, que tu falou. Um dos fatores que a gente antecipou as aplicações de fungicidas, né, foi justamente por isso, porque a partir do momento que a planta começou a florescer mais cedo, que ela perdeu essa sua proteção natural, a gente precisa estar colocando substâncias de proteção, que é o caso que o Eduardo comentou dos indutores e também dos fungicidas, né, para proteger. E tudo aquilo que a gente tem feito hoje é principalmente de forma preventiva, não é de forma reativa, né? Não é de forma curativa, porque nós não temos mais efeitos curativos. Imagine o seguinte, qual que é o grande problema da gente fazer de forma curativa? Por isso se foi os níveis de dano econômico do passado, né? Primeiro, a questão operacional. Segundo, é que se já tem uma certa quantidade de doença e a gente aplica o fungicida, a gente vai ter um controle, a gente não tem controle de 100%. Hoje os fungicidas estão controlando 70% a 80%, não muito mais que isso. Então sempre vai sobrar 20% a 30% de doença, vamos chamar assim. E essa sobra, quanto mais produto a gente coloca, mais ele acaba tendo, então, resistência. Então, qual que é a nossa ideia sempre? Trabalhar de forma preventiva para não deixar desenvolver e sempre ter quantidade, entre aspas, de doença menor, justamente para não ter esse problema. E esse é um dos fatores. A planta está mais sensível a doenças na fase inicial, justamente por essa abertura, essa perda dessa proteção, e mesmo que a gente coloque os indutores, por isso que os indutores são ferramentas muito importantes, porque muitas vezes nós temos ferramentas que não são indutores, são sinalizadores. O que é um sinalizador? É o seguinte, a planta tem um gene que produz uma enzima de proteção, mas esse gene está desligado, porque a planta viu que eu não preciso agora, eu quero é desenvolver. Esses sinalizadores, eles fazem com que esse gene se reative, seja ligado ou seja potencializado a produção dessas substâncias a ponto de produzir e proteger essa planta por mais tempo, né? Então eu gosto muito de comparar da seguinte forma. Pensa a nossa casa, né? Se a nossa casa está totalmente aberta, para o ladrão entrar e roubar é muito fácil. Então o que a gente começa a fazer? Põe várias chaves, põe tranca, põe portão, põe alarme. Agora... Mas aumenta o custo. Aumenta custo, que isso é o gasto energético que a planta tem, exatamente. E segundo, não quer dizer que você está 100% protegido. Se o ladrão quiser subir e invadir, principalmente quando você não está em casa, vai acontecer. Só que tem uma dificuldade maior disso acontecer, né? Então, a ideia é o seguinte, a grande questão é que as plantas de ciclo indeterminado não tem proteção nenhuma, tá a porta escancarada. A partir do momento que floresce, a porta está escancarada. E aí se torna importante essa proteção cedo. Por isso que nós temos que fazer essas aplicações a partir de V4, V6, de fungicida, e aí podemos, acho que não é o caso aqui, mas a gente tem as discussões dentro da nossa academia de qual produto, dose utilizar e para qual funcionamento vai ter, por causa disso. Porque as portas estão escancaradas, então eu tenho que fechar, eu tenho que construir um muro para que esse ladrão não entre. E esse muro, né, esse alarme, são os fungicidas, são os indutores de resistência, etc. São essas substâncias, né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante estar colocando, né? Essa da acessibilidade de doenças é o principal. Por isso que a gente tem que cuidar, né? Por isso que tem fitopatologistas aí reclamando com relação ao ciclo indeterminado. Porque eles nunca viram tanta doença assim, né? Num ano que a planta está mais sensível. Porque a planta, quando está mais sensível ao estresse, ela escancara todas essas portas, né? Para a ladroagem entrar, para as doenças entrarem. Segundo ponto importante, e que
que é uma situação também muito sensível, e aí também eu tenho um grande ponto positivo do ciclo indeterminado, é que o ciclo indeterminado começa a florescer cedo, mas tem um período de florescimento longo. Ou seja, quando a gente tem um período de estresse durante um determinado tempo, que não seja durante o tempo todo, materiais de ciclo indeterminado conseguem suprir melhor isso. Então vamos dizer o seguinte, ó. Soja de ciclo determinado, quantos dias, a partir do momento que aquela planta se desenvolveu, deu um número de horas-luz, né, já tinha acontecido a diferenciação, então passagem de fase juvenil para fase adulta, deu o número de horas-luz, o fotoperíodo. Bom, floresceu. Quantos dias de florescimento se tem os materiais? Essa é uma boa pergunta. Normalmente, material de ciclo determinado, dependendo do ciclo, se é mais precoce ou mais ciclo longo, nós estamos falando em torno de 7 a 18 dias. Exagerado, 18 dias. Materiais muito longos, tá? Se nós tivermos um período de seca durante esses 7 a 18 dias, a planta vai derrubar mais flores. Se derrubar mais flores, vai produzir menos vagens. Se produz menos vagens, número de vagens por planta ou por metro quadrado é o componente de rendimento com maior ligação com o potencial de produtividade. E aí nós perdemos potencial. No caso da soja de ciclo indeterminado, nós temos florescimento, que nós temos cultivares que começam a florescer em V3, V4, que isso é mais ou menos 25, 30 dias, e vai florescendo quase 30 dias antes da colheita. Então nós temos aí materiais que vão de 25 até 45 dias de florescimento. Então, se nós temos um período de estresse durante uma semana num material de ciclo indeterminado, uma parte dessas flores podem ser perdidas. Outra parte vai ter condições de estar suprindo, né, e refazendo. E muitas vezes a planta se refaz, por isso que dependendo da fase que se encontra, a planta consegue se refazer e formar novas flores e novas vagens. Então, sob o ponto de vista do florescimento e risco de produção, o ciclo indeterminado tem menor risco. Sobre o ponto de vista climático, de florescimento e tudo mais. Sobre o ponto de vista de doença, o ciclo indeterminado é muito mais sensível a doenças. Então, o tipo de manejo tem que ser diferenciado. Por isso que a criação das aplicações a partir de V4, que é a primeira aplicação, foi criada no sul do Brasil e no Rio Grande do Sul. E eu gosto de comentar, porque eu não gosto do termo, né, que o pessoal começou a falar nesses últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, tal da aplicação zero. Por que eu não gosto do termo aplicação zero? Porque a tal da aplicação zero, que é entre V4 e V6, que é antes daquela do pré-fechamento, porque a primeira aplicação de fungicida seria no pré-fechamento. A anterior a isso, o pessoal está chamando de aplicação zero. Por que se está chamando de aplicação zero? Por 2 motivos. Primeiro, um erro de avaliação de doença. Todo mundo ficou preocupado, fitopatologistas, empresas ficaram preocupados com ferrugem por muitos e muitos anos. Ferrugem. E a ferrugem começa no florescimento, né? Normalmente é do florescimento para frente, não é antes. Mas tem outras doenças que iniciam antes do florescimento, na fase vegetativa, que são algumas manchas foliares, que eu não gosto de falar de doença de final de ciclo, que se criou um grupo para isso. São manchas foliares, como cercóspora, septória, própria mancha-alvo. São doenças foliares que podem iniciar esse processo muito cedo. E trabalhos, quem iniciou esse processo de verificação dessa aplicação mais cedo? Eu gosto de botar um nome aos bois, porque há mais de 10 anos atrás, o Fernando Martins, que é falecido Fernando Martins, muitos conheceram da época principalmente da Cotrijal, teve uma época que ele trabalhou na Agrofel como gerente técnico, mas dentro da Cotrijal, seu maior tempo, né, muito saudosistas, né, e infelizmente ele veio a falecer depois que estava aposentado, depois que ele ia aproveitar um pouco mais a vida, né. A gente tinha uma amizade muito grande, situações que a gente fez em conjunto muito grandes, inclusive, e eu me recordo ele, dentro dos nossos encontros do nosso grupo, né, que gerou a academia, eu estou falando coisas de 10 anos atrás, a gente falando de doença, eu me lembro ele chegar para mim e falar: Gustavo, a gente está com os resultados muito bons em V4.
e muito bons em V4. Assim nasceu essa primeira aplicação. E eu não gosto de chamar de aplicação zero, porque houve um erro dos fitopatologistas com relação a esquecer as manchas foliares. E é o Fernando Martins que inicia essas aplicações em V4. Tá? E para mim é a primeira aplicação. O que nós temos que pensar é qual fungicida, qual a dose, mas e qual o foco? O foco são manchas, não é ferrugem. Então não adianta eu colocar produtos que só vão controlar ferrugem e não controlam manchas. Esse é o detalhe do negócio. Por isso que para mim é a primeira aplicação, entre V4 e V6. Uma outra hora nós podemos falar um pouquinho mais, né? Por que V4 e V6, aí tem outras histórias no meio. Mas é bom a gente colocar que por que hoje nós estamos trabalhando nessas aplicações de V4 a V6, e para mim não importa o conceito, se o pessoal continua falando de aplicação zero, eu não gosto, mas que continue falando, mas a gente precisa entender o porquê de fazer essa aplicação nessa fase. Porque nós temos cultivares de ciclo indeterminado, que a partir desse momento estão iniciando seu processo de florescimento, que está diminuindo a energia destinada para a proteção, está levando essa energia para a formação dos seus herdeiros, e com essa diminuição da energia de proteção, a gente precisa estar protegendo a planta com fungicida, com os indutores, etc. Esse eu acho que é o grande detalhe dessa história toda. Eu acho que se a gente vai pegar até o resumo para o próprio episódio, né, da discussão que a gente acaba tendo, tudo isso que a gente conversou até agora, entra muito nessa parte de entender o que é, para poder e saber manejar dentro da nossa lavoura, né? Que nem tu comentou, é uma coisa que eu particularmente não tinha muito esse entendimento, que a gente faz todo esse manejo hoje antecipado por questões específicas do ciclo da soja, vamos dizer, a questão dela ser indeterminada, na verdade, porque aumentou muito a quantidade indeterminada, e aumentou essa quantidade de soja indeterminada, vamos dizer assim, no campo. Por quê? Porque a gente foge do que a gente não consegue mudar, que é o manejar, que é o clima. O clima a gente não tem como manejar. Máximo botar, às vezes, uma irrigação, uma coisa a um alto custo, que não é a realidade do Brasil, a maior parte das nossas áreas são em sequeiro, mas essa parte a gente não consegue manejar. Então o que a gente faz? Diminui o risco, que nem tu comentou, que acho que isso é muito interessante. E botando isso indeterminado, a gente diminui o risco. Se der algum problema climático, ele vai conseguir continuar colocando flores, porém a gente tem, esse seria o bônus, né? Mas o ônus entre essa parte ligado a doenças principalmente. E já no soja indeterminado a gente entra para outra questão, né? Muitas vezes ele vai ser mais resistente a doenças, mas a gente tem um risco maior ligado ao clima. Creio que essas sejam a questão principal, não sei se a gente pode definir assim, mas além dessa questão, gostaria de fazer mais uma pergunta. E a semideterminado, o que é? Cassiano, bom, a gente não falou da semideterminada, né? Realmente a gente coloca aí. Ele é intermediário entre determinado e indeterminado. Tá? Então, normalmente, a soja de ciclo semideterminada, ela demora um pouco mais de trifólios para florescer, e o período de florescimento é mais curto. Então, normalmente, existe uma formação de folhagem maior. Então, normalmente vai ter florescimento lá em V8, V10, V12, esses materiais. Aí tem menos tempo para colocar novas folhagens, e o período de florescimento é menor. Então, característica principal, tem um período juvenil maior do que o ciclo indeterminado, e tem um período juvenil menor do que o ciclo determinado. Mais ou menos nós podemos considerar florescimento entre V8 e V12, mais ou menos nessa condição aí, tá? Que é a fase intermediária realmente. Eu queria botar, já que a gente tocou no assunto das doenças, que eu acho que é fundamental nós clarearmos essa situação e botar tudo na balança, né? Quando a gente trabalha com a estratégia da visão da propriedade toda, que a gente não é especialista numa área só, que quem é especialista numa área só quer fazer de tudo para melhorar aquela área. Fitopatologista para controlar a doença, entomologista para controlar a praga, né? Urbologista para controlar plantas daninhas e assim por diante. Quando a gente é mais estrategista, que a gente consegue ver o todo, que esse é o meu papel nessa história toda, né, que muitos chamam de fitotecnista, né, eu já quero colocar mais assim a palavra estrategista. Nós precisamos ser estrategistas, né, tem que ter estratégia nos manejos. Tem um outro ponto que modifica muito se a soja é de ciclo determinado ou indeterminado: manejo nutricional.
E aí vem dois conceitos que a gente precisa modificar atualmente, que é o conceito de análise foliar e o conceito do DRIS, tá? Então, quando a gente vai para a questão da análise foliar, né, e que pega esses parâmetros, principalmente do professor Malavolta, que a última vez que ele colocou os seus números à prova foi em 1997, para você poder pegar as folhas, analisar e ver se os nutrientes estão adequados ou não, o momento de retirada das folhas era no R1, no início do florescimento. Soja ciclo determinado. Pegando o terceiro e quarto trifólio de cima para baixo, porque eram trifólios que já estavam maduros. Naquela época, funcionava muito bem. Esse mesmo conceito para soja de ciclo determinado para hoje, talvez possa ser útil ainda. Não digo que é determinante, porque a nossa necessidade nutricional hoje é maior do que no passado. Mas por que não funciona a análise foliar com esse mesmo parâmetro e o mesmo DRIS hoje? Porque se a soja floresceu em V4, aonde está o terceiro e quarto trifólio? Não existe. Não tem esse trifólio maduro. Se não existe, como que eu vou levar para o laboratório e fazer comparação? O DRIS foi criado também no início do florescimento, pegando o terceiro e quarto, é a mesma metodologia. E foi criadas as equações matemáticas para ver a questão do equilíbrio dos nutrientes em função dessa metodologia. Se hoje nós temos soja de ciclo indeterminado, essas duas ferramentas não funcionam. Quais ferramentas? O DRIS e aquela tabela do professor Malavolta. Não estou falando mal do professor Malavolta, estou dizendo que houve uma evolução. Por isso que a partir de 2014 nós começamos a fazer um trabalho de marcha de absorção e ver as necessidades das culturas e principalmente ver os teores adequados de cada nutriente no ciclo. Então nós temos inclusive uma tabela lá onde mostra dos macro e micronutrientes, quando a gente pega todas as folhas da planta, em qualquer ciclo da cultura, leva para o laboratório e a gente pega e compara com aquela tabela, a gente consegue ter uma visualização melhor. E por que o DRIS não vai funcionar? Porque o DRIS foi feito no início do R1, onde tem o equilíbrio para aquele momento. Se os teores dos nutrientes fossem iguais do início até o fim do ciclo da cultura, a gente poderia estar utilizando o DRIS sem problema nenhum. Só que nós temos diferenças. Por exemplo, fósforo praticamente é igual os teores na fase vegetativa e reprodutiva. Esse não muda. Mas, por exemplo, cálcio, a gente observou que na fase vegetativa precisa ter de 8, no máximo 12 miligramas por quilo de matéria seca de cálcio. Já na fase reprodutiva precisa ter de 12 a 15. É só o dobro. É só o dobro. Então, se eu tiro folha no início, daqui a pouco vai dizer que eu tenho deficiência de cálcio. E não tem, tá suficiente. Ou daqui a pouco eu tiro lá na fase mais reprodutiva, na fase de grãos, vai dizer que o cálcio está muito alto. E não está. Então, você está entendendo que tem esses dois conceitos, nós temos que fazer mudar as metodologias. Por quê? Porque mudou a característica da soja no campo. Essa situação de soja de ciclo indeterminado está mudando a parte nutricional. Então, aqueles que, os agrônomos de laboratório, os agrônomos de escritório, ou os professores de sala de aula, simplesmente, que não enxergam o campo direito, ou que fazem só videozinhos para Instagram no campo, né? Tá cheio de... Eu não sei como o pessoal tem tanto tempo para fazer vídeo no campo, viu? Sinceramente, eu não consigo. Eu tenho que trabalhar e muitas vezes eu até sou relaxado nisso aí. Mas a gente precisa no campo para conhecer a planta, a gente precisa saber o que está acontecendo. E essa é a grande mudança que aconteceu nesses últimos anos. E eu duvido. Eu não estou dizendo que não pode mudar, mas eu duvido que mude essa característica do ciclo determinado e indeterminado num curto espaço de tempo. Por quê? Porque são materiais que têm uma genética que veio para alto teto produtivo. E nós devemos lembrar de uma outra situação. Nós estamos mexendo com o ciclo, nós estamos mexendo com teto produtivo, com várias características de componentes de rendimento, e isso mexe também na sensibilidade a doenças geneticamente falando.
Para ver como vai ficando complexo, né? Porque a gente pega a questão desde a parte de nutrição, de manejo, como foi falado antes, né? De posicionamento até mesmo de fungicida, entra na questão nutricional. Uma vez eu tinha visto até alguns trabalhos acho que era do Thelma Amado, até apresentando lá num evento, falando a respeito, por exemplo, dessa relação do cálcio, né, também em cada doença. Então, por exemplo, dependendo do estágio de desenvolvimento da planta, dependendo da característica, né, do grupo de maturação dela, tudo isso vai estar afetando diretamente ao manejo que vai estar sendo feito. Por isso que às vezes a gente bate tanto em cima que para o pessoal fugir um pouco da receita de bolo, que cada área é uma área. Por mais que tenha alguns conceitos que a gente possa generalizar, e muitas vezes são generalizados porque, como a gente comenta, né, o produtor ele não tem um cara cuidando só da lavoura dele. Ele muitas vezes tem o cara lá da revenda, ou é um agrônomo que vai atender tantas áreas que ele não vai conseguir fazer um atendimento específico para cada situação. E aí o manejo acaba sempre sendo generalizado quando a gente tem que ter e observar algumas características que são específicas de cada área, de cada cultivar, de cada momento também, para conseguir ter um manejo mais adequado. E é muitas vezes isso que não está sendo levado em consideração. Eu acredito que a tendência daqui para frente é que talvez a gente precise olhar mais para esse lado, porque isso vai estar ligado diretamente ao custo da produção. E hoje, o cara, para se manter no mercado, não vai ser só o cara que produz mais, vai ser o cara que tem um custo mais baixo e tem uma maior rentabilidade na propriedade, que é o que se busca. E não necessariamente a maior produtividade, que é o que a gente busca hoje em dia, porque o pessoal acha que produzindo mais vai ganhar mais dinheiro, e na verdade não é bem por aí o caminho também, né? E o mais importante, Eduardo, hoje a gente fala muito de custo de reais por hectare. Na verdade, a gente precisa pensar em custo de reais por saco, ou reais por quilo produzido. Tá? Não pode ser por área, tem que ser por quilo. Porque o preço é dado por quilo, por saco, não por hectare. A gente não vende a lavoura, vou vender a minha lavoura por 10 mil reais o hectare. Não, eu vendo X sacos de soja, X toneladas de soja por hectare. E a gente precisa achar o custo por unidade produtiva. E qual que é o menor custo que nós temos que buscar? É o menor custo por unidade de produção. Não necessariamente vai ser o menor custo por hectare. Então, por exemplo, assim, eu posso produzir 3 toneladas por hectare, mas se o meu custo for eu vou chutar um valor, 30 dólares a tonelada, é melhor do que eu produzir 6 toneladas com custo de 80, por exemplo, por tonelada. Você tá entendendo? No final vai ser maior, né? Exatamente. Então, quanto mais eu produzir, a tendência é eu diluir os custos fixos e todo aquele investimento que eu faço, o custo por unidade vai ser menor. Então, por isso que a gente busca sempre a produtividade, e a gente vai ter que continuar buscando a produtividade, mas não é aumento de produtividade a qualquer custo, em qualquer situação. Mas saber aonde a gente pegar e colocar a chave para fazer esse aumento. É fazer conta, né? Muitas vezes o aumento de produtividade vai fazer a gente diluir o custo fixo, principalmente da produção. Mas se a gente está aumentando o variável muito junto com esse fixo, daí a gente tem um aumento geral do custo, né? Então esse aumento de produção não reflete no restante. Eu acho que para a gente ir para um fechamento aí, essa questão que tu trouxe, essa reflexão, a gente pode falar assim, Floss, que eu acho que tem que ficar gravado para o pessoal, é que a gente tem que cada vez mais, e isso a gente está sempre trazendo no podcast, analisar a realidade do campo e pegar as metodologias linkadas para ver se adequam ou não a essa realidade, né? Não tem uma verdade absoluta, porque que nem que tu comentou essa questão do Driss, por exemplo, cara, não tá errada a metodologia tá 100%, porém ela funciona em uma realidade. A mesma coisa a gente vai trazer, por exemplo, que a gente conversou esses dias com o Thales Checker, que ele comentou, a parte de adubação, pensando no solo, ele também, num solo ele vai funcionar numa realidade, utilizando uma quantidade, por exemplo, de fósforo, num outro solo ele vai funcionar numa outra realidade, porque um solo vai absorver, outro não, então tu tem essas questões para ser observada e a gente ter uma relação mais correta. E nós, como agrônomos, a gente tem que observar isso aí.
Tem que entender a metodologia, por que ela funciona e como ela funciona, para ver se a gente consegue adequar ela ou não no campo, né? Então acho que isso é bastante interessante a gente frisar um pouquinho isso, porque realmente é o que a gente muitas vezes vê acontecendo no campo, né? Metodologias sendo trazidas, porém, que são corretas, porém não sendo colocadas em um local correto ou no manejo específico, uma realidade correta. Para finalizar, então, mesmo, eu queria deixar uma pergunta para o final, assim, até para direcionar o pessoal. Soja determinado e soja indeterminado, quando utilizar cada um? Bem rapidinho. Eu não colocaria quando utilizar, porque eu acho que tem um outro fator. Eu acho que não é pelo ciclo, não é por essa característica do ciclo, por uma característica do material genético atual. Porque se nós temos materiais de ciclo determinados que estão produzindo bem, a gente precisa continuar trabalhando eles. Obviamente, nessas, vamos dizer assim, fazendo essa síntese toda, o material de soja determinado seria mais adequado para situações onde nós não temos estresse, onde nós não temos deficiências hídricas, não temos deficiência climática. Então, quanto menor estresse, menos problemas o ciclo determinado vai ter e pode estar produzindo bem. Agora, eu pego o material de ciclo indeterminado e determinado nessas melhores condições. Se esse material de ciclo indeterminado, por acaso é indeterminado, mas tem características de alto teto produtivo, maior formação de vagens, maior formação de tamanho de grão, ele vai ter melhor produtividade do que um outro material que daqui a pouco, mesmo sendo de ciclo determinado, tem características de produção de menor quantidade de vagens e peso menor de grãos. Então, eu não coloco hoje como assim, a questão da escolha, né? Se eu vou plantar determinado ou indeterminado. Tem que ver o conjunto de características que esse cultivar tem para mim aplicar. E sem dúvida nenhuma, hoje, o indeterminado está sendo selecionado, está tendo uma seleção natural do processo, porque está vindo um conjunto de outras informações, um conjunto de outras características junto com esse cultivar que está agregando valor, está agregando produtividade também. Até para a gente falar um pouquinho mais de como aprender mais sobre toda essa tecnologia, entender como tu vai colocar cada metodologia e como tu vai saber trabalhar a planta, vamos dizer assim, dentro da nossa lavoura. Acho que é interessante dar uma comentadinha até da própria academia, né, Floss? Que lá a gente acaba tendo várias realidades que a gente consegue trazer e observar, colocando junto numa realidade na sua região em específico, né? Pegando os conhecimentos básicos. Se tu quiser dar uma comentadinha pro pessoal também. A academia que a gente montou não são só cursos, né? Apesar de a gente ter cursos online que a gente dá a base, né? Inclusive agora para 2024, bases de fisiologia, de manejo do solo, nutrição de plantas, entomologia, fitopatologia, parte de plantas daninhas. Eu não quero me tornar especialista em nenhuma área, mas é dar a base para o pessoal entender um pouco mais isso aí. Mas o grande objetivo da academia é que, além dessa parte conceitual, a gente possa estar trocando informações sobre os parâmetros mais adequados de manejo das culturas, principalmente as culturas produtoras de grãos. Obviamente, soja é a principal, milho, trigo, canola, girassol, aveia, né, todos os cereais de inverno, feijão, né, são culturas que a gente vem trabalhando, que a ideia é a gente sempre ter parâmetros para tomar decisão. A gente não entrar em modismo, a gente deixar o modismo de lado. Né? Muitas vezes a gente teve moda de aplicação de determinado produto que, se eu aplico no momento correto, na situação correta, a gente tem um ótimo retorno. Mas se a gente aplica de forma errada, sem ter um parâmetro adequado, a gente não vai ter retorno, porque o problema não é o produto, mas é em qual a condição que a gente faz essa aplicação. Então, nesse sentido, a gente faz esse grande filtro, né? A gente cria essa grande estratégia de como nós conduzirmos a nossa lavoura em função dessas características. E eu queria dar um exemplo muito claro que está acontecendo no sul do Brasil nesse momento, né, que nós estamos falando agora aqui. Claro, quem está escutando, está vendo a gente aqui, vai estar muito atemporal, né? Mas o Rio Grande do Sul vivenciou um período que eu nunca vi nessa safra 23-24. Tem um período de seca, tendo umidade, orvalho, e um monte de ferrugem. Em 20 e poucos anos, né, que tem ferrugem por aí, 20 e tantos anos de profissão, é a primeira vez que eu vejo uma característica dessa. Ou seja, tendo que aplicar fungicida mesmo no período seco, desde que tivesse umidade presente para isso. Então, como que a gente toma essa decisão? Como que a gente vai tomar a decisão?
né? Aquilo que foi feito de planejamento lá atrás começa a ser batido dia a dia se aquilo que está planejado a gente precisa estar realizando. E acontece um monte de bobagem. Lavoura não é engessada, lavoura não é calendário simplesmente. A gente precisa saber como conduzir isso. E esse é o papel nosso de poder estar levando e montando essas estratégias e de acordo com as condições de poder tomar a melhor decisão. Por isso a gente tem os cursos, nós temos a parte de mentoria, né, que é o Conexão Pro, tem a parte das informações de mercado e clima que a gente acaba discutindo para suportar um pouco mais de informações a todos. Nós temos os Minutos de Conhecimento, que são pequenos vídeos onde o pessoal pode, em poucos minutos, ter acesso a alguma informação de forma mais rápida. Nós temos o Flows Responde, que é o nosso grupo de WhatsApp, que a gente troca informações, e o pessoal, para quem faz parte do nosso principal grupo, do nosso principal plano de assinatura, tem acesso direto comigo para estar trocando essas informações também. Então, é um pacote, né? Hoje a gente chama até de um ecossistema de conhecimento no manejo de grãos. Esse é o nosso objetivo, de não ficar focado só numa área, né? Apesar que a gente trabalha muito com a parte de fisiologia e nutrição, mas essas áreas, elas são importantes para a gente conduzir a parte de fisiologia e nutrição. Não adianta eu saber de fotossíntese, saber de respiração, se eu não sei como que eu vou fazer com que essa planta aproveite. É mais ou menos assim, ó, eu vou num restaurante e tem um prato delicioso. Eu não quero saber se esse tomate aqui veio da Itália ou se foi do interior do Rio Grande do Sul. Se eu estou comendo, estou apreciando isso, eu preciso saber que ele é bom, ele precisa estar bem temperado, etc. E é isso que a gente acaba fazendo. Tem certas coisas que é tão minuciosas de conceitos que a gente precisa tirar isso um pouco, saber mais o que esse conceito vai implicar na prática para o nosso manejo. E a partir disso, ter parâmetros de tomar decisão, que é isso que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Eu acho que o principal é ter a orientação de quem está há muito tempo no mercado, uma equipe também que está há muito tempo no mercado como um todo, com vários conhecimentos, para saber quando colocar cada manejo, cada questão específica, de saber como pegar a tua realidade da lavoura e como tu vai jogar um manejo específico para aquela realidade, tendo de certa forma, uma mentoria, a gente pode quase dizer, né? Para tomar essa decisão de forma mais assertiva por quem já tem dados e conhecimentos nesse mercado. E até gostaria de comentar, para quem quiser assinar aí a academia, a gente tem o cupom AgroDepende15, né? Que dá 15% de desconto para todo mundo aí que vai querer fazer essa assinatura e participar aí desse ecossistema de informações para realmente conseguir melhorar a realidade da sua lavoura. No mais, gostaria de agradecer novamente aí ao Flosa ter aceito participar mais uma vez aqui conosco, é uma felicidade, a gente tira muita dúvida que a gente tem do dia a dia quando a gente faz essas conversas, né? São dúvidas que eu e o Eduardo também temos, tudo que a gente acaba trazendo aqui, e a ideia é essa, a gente fazer uma conversa de quem não tem muito conhecimento, por quem já é um especialista, e conseguir passar isso para o público. E no mais, convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios com o Floss, que tem nem sei quantos mais, mas tem uns quantos aí pra gente ouvir. Convidar todo mundo a seguir nós nas redes sociais, o Floss também nas redes sociais, e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu! Até. Tchau, tchau!